Vamos lá, gente. João 8, capítulo, a partir do versículo 12, tá? Nós vamos ler um trecho um pouco longo hoje, apenas para entender o contexto, para a gente até usar isso como base, né, com um objetivo específico, tá? Então, quem achou? João 8, o Ed vai estar nos auxiliando. O Ed, vamos fazendo assim, você lê um versículo, eu leio outro, você lê um, eu leio outro, até nós chegarmos ali no 32, tá? Versículo 12 ao 32. Lembrando que esse texto é o Senhor Jesus conversando com os doutores da lei, os escribas, então eles estão nesse diálogo, nessa conversa, ok? Vamos orar antes. Senhor, nós queremos agradecer esse momento, agradecer pela liberdade aqui no Brasil, de nós abrirmos a Tua Palavra. Queremos Te louvar por essa liberdade que nós temos. E nesse momento pedimos que o Teu Espírito venha trazer a revelação da Tua Palavra aos nossos corações. Livra-nos agora de qualquer preconceito, de tudo aquilo que nos afasta de conhecer a verdade. Ajuda-nos nesse momento, pois nós nada sabemos e nós queremos ser guiados, dirigidos, orientados pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, João 8, versículo 12. Pois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus. Gente, é muito importante, vou explicar nesse início, tá? Jesus está afirmando algo verdadeiro, tá? Eu sou a luz do mundo. Os fariseus entram com um questionamento. Tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Por quê? Porque na lei dizia o seguinte, que para algo ser verdadeiro tem que ter duas testemunhas, tá? Então ele está falando, eu sou a luz do mundo. 14. Respondeu Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Isso, aqui você percebe que entra duas testemunhas, eu e o Pai. Quando nós pensamos na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, então nós temos aqui a pessoa do Filho e a pessoa do Pai. Ele está mencionando isso por causa da lei, duas testemunhas. Versículo 17, e na nossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai? Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Olha só, gente, isso aqui eu acho lindo, fantástico, né? Assim, os fariseus querendo ver essa terceira pessoa da Trindade, mas cadê teu Pai? Onde é que ele está? Como duas testemunhas? Só estou vendo você. Então, tudo que os fariseus estão tentando é racionalizar as coisas, né? Continuando. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo,
e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: para onde eu vou, não podeis vós ir? E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhe disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Isso aqui é muito importante, esse versículo, tá? Essa expressão, não entenderam. Depois nós vamos lá para Isaías, onde vai dizer: para que saibais, creais e entendais. Entender é uma coisa que vem depois do saber e depois do crer. Continuando, versículo 28, disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Isso. Eu vou voltar no 28. Tá? Esse 28 também é fundamental para a nossa compreensão. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis. Enquanto ele não for na cruz, enquanto não acontecer a obra da cruz, eles estão obscurecidos no entendimento. Versículo 30, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Antes de seguir, aqui no 32, você percebe no versículo 30 que diz assim: muitos creram nele. Muitos creem em Jesus, que Jesus realmente é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo e tudo mais. Só que Jesus entra no versículo 31 dizendo o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que eu quero começar a introduzir aqui para a igreja? Existem coisas muito fortes na nossa vida. Uma delas é tradição. Tradição. Vocês já ouviram falar daquele pernil? Que a família, toda vez que ia fazer o pernil, cortava um pedaço do pernil? Já ouviram? Não ouviram? Então vou contar para quem não ouviu. Toda vez que ia fazer o pernil, a pessoa cortava um pedacinho e deixava do lado. O filho ficou intrigado. Por que todas as vezes, mãe, que a senhora vai fazer o pernil, a senhora corta um pedacinho e deixa do lado? A mãe disse: não sei. Minha mãe sempre fazia isso. O filho então foi conversar com a avó. Vó, por que todas as vezes que você cortava o pernil, você tira um pedacinho e deixa fora? Daí ela disse: não sei.
A minha mãe fazia isso. A bisavó era viva. Foi conversar com a bisavó. Bisavó, o que acontece com o pernil quando vocês vão assar? Quando vocês vão assar o pernil, sempre cortam um pedacinho e deixam do lado. A bisavó caiu na risada dizendo, meu neto, bisneto. Acontece que quando nós viemos da Europa, fugido de lá, as nossas panelas eram muito pequenas e o pernil não cabia inteiro na panela, então a gente cortava um pedacinho. Mas agora nós temos formas enormes, agora não precisa cortar mais. Só que o que a tradição faz? Corta aquele pedacinho. Então a tradição é muito forte na vida da pessoa quando ela não tem clareza das coisas. Então é mais forte eu fazer como os meus antepassados faziam do que tentar mudar uma situação nova, né, para uma nova situação. Então aqui Jesus começa a introduzir o seguinte: quando vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Mas os judeus então ficaram indignados, porque eles tinham uma religião, tá? Eles eram da seita dos fariseus. Vamos lá, 33. Responderam-lhe, somos descendência de Abrão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Olha só a indignação. Escuta, nós cremos em Jesus, agora você vai dizer, nós vamos conhecer a verdade, verdadeiramente nós vamos ser livres. Que história é essa? Se nós temos por pai Abraão. Jesus então, no 34, responde, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, crer em Jesus não significa que a pessoa está livre do pecado. O pecado tem uma situação que o homem pode ser liberto, e é através da obra da cruz. Então ele fala esse assunto. Bom, quando chegou nesse assunto, olha o 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Aqui ele está fazendo evidentemente uma alegoria. Vocês lembram dos dois filhos de Abraão? Isaac e Ismael. Isaac, ele é filho da promessa. Ismael é filho da escrava, é da carne, é do sacrifício, é da potencialidade do homem, da capacidade humana. O que ele está dizendo aqui? O filho, olha lá, vamos ver bem esse versículo, é curtinho, né, mas é importantíssimo. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O servo, ele serve, ele trabalha. É bem aquilo que está em Romanos 10, né? Os judeus têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porque eles querem estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitam à justiça de Deus. Aí nós lembramos do filho pródigo. O filho mais velho diz assim, o seguinte, eu sempre estive aqui, eu sempre te servi. Não é, a questão de filho não é questão apenas do servir, é ser filho. Daí nós lembramos também de João 1,12, quando diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então vamos lá, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que show isso aqui. A libertação não está numa igreja, num povo, ou numa palavra dita por alguém. A libertação está em Cristo Jesus. Continuando, bem sei que sois descendências de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu estou falando algo e vocês estão retrucando. Eu estou falando e vocês estão retrucando. Eu estou falando e vocês não estão me ouvindo. Ela não entra em vós. Então, normalmente é assim. Se eu não concordo com você, é melhor matar. Então vamos matar Jesus, porque é o meio mais
conveniente para eles. Continuando. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Nossa, aí para eles foi um coice que vocês não têm ideia. Olha o que ele diz. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis. O que os antepassados fizeram com os profetas? Mataram. A descendência de Abraão, exatamente foi isso que aconteceu. E aí ele vem mostrar exatamente isto, né? Fazeis o que também viste junto de vosso pai. Respondeu e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Continuando. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Primeiro eles falam que é o pai Abraão, depois eles falam que o nosso pai é Deus. Jesus vai mostrar logo adiante que não é assim. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Olha só, gente, eu acho lindo isso. Por que não entendeis a minha linguagem? O que está acontecendo? Na sequência, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai, aí foi o estupim. Tá? Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha que Jesus está falando com um povo que cria nele, que tinha uma religião, e agora ele diz, olha, vocês falaram que Abraão é vosso pai, essa não é a obra de Abraão. Vocês falaram que Deus é o vosso pai, não, vocês não estão crendo no que eu estou dizendo, e agora ele diz, vocês têm por pai o diabo. E aí ele vai mais enfático ainda quando ele diz assim, ele nunca se firmou na verdade, quando fala mentira do que lhe é próprio. Muito bem, na sequência. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Nossa. Ou seja, nós temos no capítulo 13 de Mateus, onde ele vai falar mais enfaticamente sobre isso. Eles anulam a palavra pela tradição. A tradição é mais importante do que a palavra. Na sequência, vamos lá, Ed? Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? A conversa muda, né? Agora a acusação, ele tem demônios. Versículo 49, Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca
provará a morte? És tu maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, a qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abrão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Que tal? Fantástico, né? Que Deus nos dê a graça aí de ter essa clareza. O Ed, você fecha os olhos, você não pode ver. Se falar para adolescente não pode ver, é a mesma coisa que dizer olhe, né? Mas eu vou mostrar uma fruta aqui para a igreja, e depois você vai tentar descobrir qual é, só tocando a fruta, ok? Muito bem. A igreja, vendo a fruta, não diz qual é a fruta, tá? Vamos ver se ele consegue compreender. Ok? Identificaram? Tranquilo? Muito bem. Vou colocar na sua mão, você verifica, percebe, consegue? Consigo. Que fruta é essa? Manga. Manga, perfeitamente. Pastor, que ridículo essa historinha, né? Imagina você agora uma história bem pequena, mas vamos imaginar alguém que nasceu no mato, cresceu no mato, e lá no meio do Amazonas alguém planta um pé de manga e os pais ensinam que aquela fruta se chama pera. E ela fica lá durante toda a sua infância, adolescência. Aí ela chega em Cascavel e ela vê aqui e ela fala, alguém mostra ali uma manga, ela fala: ai, que delícia, eu amo pera. Alguma coisa está errada, não está? A nossa cultura diz que é manga. A cultura dela diz que é pera. Vai ser difícil mudar na cabeça dela que aquilo ali é manga? Vai dar um trabalho. Por quê? Porque os pais disseram para ela que aquilo é pera. E ela cresceu acreditando que aquilo é pera. Agora, mesmo que o universo diga que aquilo é manga, para ela é pera. Evidentemente que, com o passar do tempo, ela vai pensar: nossa, realmente, todo mundo diz que é manga, deve ser manga, até vir o convencimento disso. Isso vai fazer sentido agora, tá? Vamos falar sobre um homem chamado Urbano IV. Quem sabe quem é? Urbano IV. Vou dar uma dica. Ele nasceu em 1195 na França. Alguém sabe quem é? Estou dando dicas, hein? Você vai conseguir. Ele fez teologia. Já descobriram? Não? Ele fez também direito civil. Já descobriram? Não? Ele foi bispo em Jerusalém em 1261. Já descobriram? Foi o nosso
em número, né, crescente, 182. É o Papa de número 182, que reinou como Papa de 1261 a 1264. Ele morreu em 2 de outubro de 1264. Por que eu estou trazendo isso? Nós temos uma tradição muito forte, que ela foi instituída em 1264. Essa chamada Corpus Christi. Alguém sabe o que significa isso? Corpo de Cristo, vem do latim. Vocês sabem por que isso foi instituído ou não? Isso foi instituído como uma prática da Igreja Católica, e naquela ocasião, quem conhece um pouco da Reforma, havia a questão das indulgências. O que eram as indulgências? Eram pessoas que compravam determinadas coisas para auxiliar a edificação de Roma, a própria igreja romana, com a promessa de que então estariam livres da perdição, seriam salvos. Quando isso foi instituído em 1264, a regra era o seguinte: todo mundo deve sair, fazer uma via sacra, e que todos aqueles que não fossem, estariam comprometidos com a indulgência. Agora, aqueles que fossem, estariam livres da indulgência e teriam então um caminho para a salvação. Essa prática foi introduzida naquela ocasião, e que aquele momento dessa passagem seria um momento específico, era uma indicação mostrando que o povo de Israel saiu da terra do Egito, indo em direção à terra de Canaã. Essa tradição chega para nós hoje com outros olhares, depois foi introduzida a Eucaristia, enfim, tem um processo longo durante a história. Porém, isso não, ele foi que instituiu, mas somente no Concílio de Viena, em 1311, que isso foi totalmente fixado, ordenado como prática da Igreja Católica. Por que estamos trazendo isto aqui? Isaías 45. Nós vamos ler o versículo 20, para nós entendermos algumas coisas que nos são trazidos, né, como tradição. Isaías 45. Todos acharam? Só eu que não achei. Aqui só um instantinho. Vamos ler o versículo. Antes de ler o 45, 20, nós vamos ler o 43, verso 10. Isaías 43, o verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me crieis e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus, nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. O que o Senhor está dizendo aqui, nos mostrando claramente? Que nós precisamos saber, evidentemente, sabendo, a pessoa tem a possibilidade de crer, e crendo, ela tem a possibilidade de entender que eu sou o mesmo. Aquele Deus que nós ouvimos, eu sou o que sou, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele está dizendo que nenhum antes de mim, Deus nenhum, e nenhum se formou, digo, e depois de mim, nenhum outro haverá. Trazendo a ideia da
único Deus. 45 agora, versículo 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. O que a gente faz com esse texto na Bíblia? Joga fora? Rasga? Dizemos que não é verdade? Ou nos curvamos diante da palavra de Deus, dizendo, olha gente, a palavra ainda é mais importante do que a tradição. De 1264 até 2018, são mais de 600 anos que a tradição vem, século após século, até chegar Cascavel, chegar em Toledo, chegar no Brasil, passa pela Europa, passa pelos Estados Unidos, chega no Brasil com uma força violenta, e as pessoas fazem sem saber o que estão fazendo, ninguém ensina. Por que você faz isso? Não, porque fulano disse que é para fazer. Não, meu avô disse, minha avó disse, eu acho que tem que ser assim. Mas a palavra diz assim, olha, nada sabem. É ignorância, não entra na cabeça desse povo, porque a palavra é muito clara. Só há um Deus, é Ele, é o Salvador. E aí nós precisamos, por que eu estou trazendo isso? Nós vamos agora para Oséias, capítulo 6, porque nós precisamos ter muito clareza no que diz respeito à verdade. Eu trouxe essa manga, né? Ainda hoje, se der, vou degustar em casa. Você imagina alguém recebendo informação apenas durante a sua existência? Vamos imaginar, eu estou com 55 anos. Eu fui criado dentro de uma denominação que, se alguém falasse mal daquela denominação, eu ia ficar muito bravo. 55 anos. Naquela ocasião, me ensinavam alguns costumes, até o momento em que eu conheci a palavra. Pensa que foi fácil admitir algumas verdades? Que absurdo! Ou seja, a mentira que eu aprendi tinha uma força tremenda no meu ser diante da palavra que é a verdade. E aí? E aí eu fui conversar com um líder religioso e eu falei para ele, o que eu faço? Eu estou em sofrimento. Ele diz, o que é a verdade? E aí eu já tinha um certo conhecimento de alguns textos, quando diz, por exemplo, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O Salmo 119, 160, quando diz, a tua palavra é a verdade desde o princípio, os teus juízos dura para sempre. Eu disse, a verdade é a palavra. Então, o que vale mais, a palavra ou a sua tradição? Eu disse, a palavra. Eu quero a palavra. Eu quero a verdade da tua palavra. Porque todo o discurso ou diálogo que nós temos com Jesus e os fariseus, o problema é a palavra. Nós queremos a tradição, nós não queremos a verdade. Nós não queremos isso em nós. Nós queremos continuar nos nossos costumes. Muito bem, Oséias, acharam o capítulo 6? Oséias capítulo 6. Nós vamos ler aqui. Desculpa, gente, é o 4, do 1 ao 6. 4.
Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Olha só, olha isso, gente. Vamos prestar atenção nisso. Profeta Oséias, capítulo 4, verso 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda, tem uma demanda, tem uma dificuldade com os habitantes da terra. Por quê? Continua dizendo, porque não há verdade, não há benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Quando Jesus está conversando com os fariseus, exatamente isto. A tradição é mais forte do que o conhecimento. A tradição é mais impactante do que a verdade da palavra de Deus. Versículo 2. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá como os animais do campo e como as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Olha, isso aqui também eu acho fantástico. Todavia, ele diz, todavia, ninguém contenda, ninguém qualquer repreenda. Por quê? Porque o povo é como os que contendem com o sacerdote. Versículo 5, por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que coisa pesadíssima. Ele está chamando a atenção do sacerdote e está chamando a atenção do povo. O sacerdote não ensina ao povo a verdade. Em contrapartida, o povo não está nem aí para descobrir a verdade. Engole aquilo que lhe é dado, sem questionar, sem pesquisar, sem olhar para a palavra e ver, realmente é isto. Eu fico encantado com o povo de Bereia, que Paulo diz no livro de Atos. Os bereianos eram mais prudentes do que os de Tessalônica. Por quê? Porque Paulo estava pregando e os de Bereia estavam vendo se aquilo que Paulo dizia de fato tinha base na palavra de Deus. Os tessalonicenses não. Muitos não consideravam isso. Às vezes, já vi isso, estou falando de algo que é experiência. Alguns líderes que leem um texto e daí fala o que bem entende e ninguém é capaz de verificar se isso, de fato, tem procedimento, né? Então nós vamos voltar para João. Eu estou no final, faltam apenas 5 minutos. Evangelho de João, capítulo 8, que nós estávamos lendo, o versículo 32, que é o motivo pelo qual nós estamos abordando isto. João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isto. Então Jesus está nessa conversa com os fariseus dizendo, olha, se vocês conhecerem a verdade ela faz uma purificação. Isso em todos os sentidos, gente. Em todos os sentidos. Quando você conhece a verdade sobre um assunto, você descansa, né? Por exemplo,
Eu já fui numa casa que o portão, ele tinha um segredinho para abrir. Tem algumas casas que tem segredinho, né? E daí eu tentei abrir aquele portão de todo jeito, de todo jeito. Aí a pessoa disse assim: pastor, tem uma pecinha ali atrás, é só erguer a pecinha que abre. Aí eu ergui a pecinha, abriu. Mas quando você não sabe dessa pecinha, você sofre querendo abrir na marra. A verdade, ela liberta você. Quando você conhece um assunto, você tem firmeza sobre aquilo, não precisa ninguém ficar te enrolando mais, né? Então, a verdade vem trazer isso. Versículo 33, novamente, Ed. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Isso. E daí ele introduz aquilo que nós já vimos, a ponto de ele chegar dizendo: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. É um texto muito pesado para um religioso. Como assim, filho do diabo? Eu estou indo na igreja. Os fariseus, Jesus chega ao ponto de dizer assim: olha, se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Ou seja, eram homens idôneos, justos, honestos, iam à igreja, jejuavam, oravam, eram de uma idoneidade moral ilibada, porém, escravos do pecado. Isto significa sem salvação, sem justificação. O que Jesus está conversando com eles é o seguinte: eu posso libertar vocês, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E isso então nós conhecemos claramente, né, a obra da cruz. Jesus, ao ser levantado da terra, ele atraiu a todos. Todo esse percurso nós encontramos onde? Na palavra, né? Quando ele foi levantado da terra, ele nos atraiu. Ao terceiro dia, ao ressuscitar, Efésios 2,6 diz: ele juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. E 2 Coríntios 5:14, ele diz: um morreu por todos, logo todos morreram. O 17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é quem está na igreja, não é quem jejua, quem ora, quem faz oração, quem todos os domingos está na comunidade. Não, é aquele que está em Cristo. É uma nova criatura. E o versículo 18 então diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, qual é o meu clamor hoje aqui com esse grupo, com a igreja? Gente, não coma tudo que coloquem na sua mesa. Verifique se tem base na palavra. Ou seja, não receba tudo aquilo porque fulano disse. Confira se está escrito. Para nós também não cairmos na tradição e perdemos de vista um Salvador lindo, maravilhoso, que é Jesus. Amém?